Este conteúdo é destinado à matéria de Química. Os alimentos processados são produtos que passaram por alguma modificação industrial antes de serem consumidos. Isso inclui a adição de açúcar, sal e corantes. Mas também ele pode ter a modificação de um alimento natural em uma refeição pronta. Duas características que fazem o alto consumo dos alimentos processados, que são a alta durabilidade e também a forma fácil de ser preparada. Mas com o uso contínuo, o uso exagerado desses alimentos processados, eles podem gerar consequências significativas, ou seja, negativas, à saúde do ser humano. Bom, a gente tem três tipos de alimentos processados. A gente tem os minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Bom, os minimamente processados são aqueles que sofreram algumas técnicas simples, que foi corte, lavagem, mas seu valor nutricional continua quase o mesmo de um alimento natural. Os processados são aqueles que já têm a adição de açúcar, sal para ficar mais saboroso e também gorduras. Então, eles continuam com valor nutricional, mas bem mais baixo do que o valor nutricional dos alimentos minimamente processados. Agora, o caso horrendo é os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que são feitos através de composições industriais, ou seja, refrigerantes, salgadinhos, entre outros alimentos que afetam negativamente a saúde do ser humano. Os aditivos químicos, eles são como peças especiais num grande quebra-cabeça que é os alimentos processados. E temos vários exemplos de suas funções. Os principais são os conservantes, que têm a principal função de manter e conservar todos os alimentos. Os corantes, que dão aquela corzinha que chama muito mais a atenção quando estamos no mercado. E os emulsificantes, que têm a função de manter ou mudar a textura do alimento, podendo misturar alimentos que não poderiam se misturar antes desse emulsificante. Um exemplo de conservante que nós temos é o benzoato de sódio, que sua numeração é 211. Ele é formado no grupo carboxilato, que é formado pelo grupo carbonila e por um íon de oxigênio altamente carregado negativamente. Sua fórmula química é C7H5NaO2 e essa é a sua fórmula condensada. Um exemplo de corante que nós temos é o azul brilhante, sua numeração é E133. A sua fórmula química é C37H34N2Na2O9S3, onde o S é o enxofre. Ele não tem como a gente dizer exatamente qual grupo funcional ele pertence, porque ele é uma mistura de vários grupos funcionais e ele deriva de hidrocarbonetos aromáticos que derivam do petróleo. E o último emulsificante que trouxemos o alginato. O alginato de sódio, ele tem a numeração E401. Ele é extraído das paredes celulares de algas castanhas, porque ao ser extraído ele forma uma goma e ele é utilizado como emulsificante na indústria porque ele pode aumentar a viscosidade dos alimentos. Ele é um monômero natural, onde o monômero ele é uma molécula que se repete várias vezes. E a parte que se repete no alginato, monômero do alginato, é essa partezinha aqui, que está entre parênteses, ou essa parte aqui, C2H7NaO6. Esse Nzinho aqui significa quantas vezes esse polímero vai se repetir. A gordura trans, ela mantém os alimentos mais sólidos em temperaturas ambientes e o seu consumo exagerado está altamente ligado com os problemas de saúde. Tentem imaginar a gordura trans vamos imaginar um pacote de fósforos. Nesse pacote de fósforos tem os fósforos que estão normais e tem os que estão dobrados. As gorduras trans são esses dobrados. E essas dobraduras impedem que esses fósforos se liguem com os outros que não estão quebrados. Os que não estão quebrados são as gorduras normais. Como é definido o cardápio no almoço do campus? Bem, o cardápio do campus é definido de acordo com uma legislação específica. Claro que tem todo o conhecimento que a gente já adquire ao longo da faculdade, né, de como definir cardápio, de como planejar cardápio, porém existe uma legislação específica, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que ele foi atualizado, inclusive, nos últimos anos,
mas ele faz indicativo do que a gente pode ou não acrescentar no cardápio. E depende se é alunos do EJA, se é alunos de ensino médio, se é alunos de ensino fundamental, se é creche, se são quilombolas. Então a gente tem que se adequar a essa realidade que é prevista em legislação e a partir daí a gente monta o cardápio, com base no que está prescrito na legislação. Você tem influência no cardápio da cantina? Eu diretamente não tenho influência no cardápio da cantina. Vou explicar por que diretamente. Porque assim, a gente monta uma comissão todas as vezes que a gente faz um processo de licitação para a nova cantina e especificamente nesse ano a gente recebeu um comunicado do FNDE com algumas proibições e a gente teve que adequar de acordo com solicitações do FNDE. Não foi definição de Alice nutricionista. Eu só atendi a solicitação do FNDE para algumas proibições. E quais eram essas proibições? As proibições, ela vai de gordura hidrogenada, eu não vou me recordar de tudo, mas ela proíbe salgadinhos, a maioria dos produtos ultraprocessados, salgadinhos, biscoitos recheados, refrigerantes, bebidas alcoólicas, alimentos ricos em sódio e ricos em açúcar, doces e frituras, de modo geral, então é uma proibição bem ampla do FNDE. Por que os alimentos processados não são permitidos na alimentação do campus? Na verdade, os alimentos processados, eles são permitidos. A gente tem, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, a gente tem as seguintes definições: alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Então, no caso, os alimentos ultraprocessados são não é que são proibidos na alimentação do campus, existe uma restrição de quantidade. Quando a gente fala em refeitório, existe uma restrição mensal no refeitório. Eu posso servir alimentos ultraprocessados? Posso, mas existe uma restrição de no máximo 2 vezes no mês, para doces no máximo 1 vez no mês, então existe uma restrição, não uma proibição. Já em relação à cantina, o FNDE ele é mais criterioso, ele é mais rigoroso na verdade. E aí ele restringe quase todos os alimentos ultraprocessados. Então, a restrição que já vem de legislação, mas não é uma... E assim, o motivo dessa restrição, obviamente, é a saúde de vocês. É pensando na saúde de vocês, é pensando no bem-estar de vocês e na consequência a longo prazo do consumo excessivo desses tipos de alimentos. Porque uma vez que vocês comem alimentos ultraprocessados, vocês estão diretamente substituindo alimentos que poderiam ser in natura ou minimamente processados. Por exemplo, quando você come um salgadinho no lanche da manhã, você poderia tranquilamente estar consumindo uma fruta, que é um alimento rico em nutrientes, que não é uma caloria vazia, como os salgadinhos, que não tem muitos nutrientes, tem mais sódio, gordura, do que nutrientes propriamente dito. Então, é nesse sentido. É porque o aluno acaba substituindo um alimento que poderia trazer um benefício para a saúde dele, um alimento que vai trazer consequências a longo prazo, como hipertensão, diabetes, doenças intestinais, alergias alimentares, enfim, é nesse sentido de preservar a saúde de vocês que é restrito esses tipos de alimentos na alimentação escolar. Com o objetivo de aprofundar nossas pesquisas, foi realizado dentro de sala de aula um formulário com 5 questões, onde procurávamos saber sobre o consumo e o uso de alimentos processados na vida e no cotidiano das pessoas. A primeira pergunta foi feita da seguinte forma: com que frequência você consome alimentos processados? 9 pessoas marcaram algumas vezes por semana, 6 pessoas marcaram diariamente, 4 pessoas marcaram raramente e apenas uma marcou nunca. Segunda pergunta: qual tipo de alimento processado você consome com mais frequência? 3 pessoas responderam refeições congeladas. 9 pessoas responderam embutidos como salsichas ou presuntos. E 7 pessoas responderam bebidas açucaradas ou refrigerantes. E 10 pessoas, como a sua maioria, tomando 50% do gráfico, responderam lanches industrializados, como salgados ou salgadinhos, entende? Terceira pergunta foi feita da seguinte forma: qual fator mais influencia a sua escolha por alimentos processados? 11 responderam a praticidade, 3 responderam o seu preço, 8 responderam o sabor e 4 responderam a disponibilidade. A quarta pergunta foi feita assim:
Você leu o rótulo dos alimentos processados antes de consumi-los? 55% das pessoas responderam às vezes. Apenas 10 pessoas responderam sempre. E 35% das pessoas responderam nunca. E a quinta pergunta: se houvesse alternativas mais saudáveis e acessíveis, você reduziria o consumo de alimentos processados? 70% das pessoas responderam sim, 10% das pessoas responderam não e 20% das pessoas responderam talvez. Através da nossa pesquisa, podemos concluir que nós brasileiros geralmente optamos por alimentos processados ou industrializados pelo fato de ser mais fácil, prático e acessível muitas vezes, e até mesmo pelo preço. Porque imagina comigo, é muito mais fácil você chegar na sua casa depois de um dia cansativo, que seja do trabalho, da escola ou qualquer coisa assim. É muito mais fácil você chegar e fazer um macarrão que vai ser muito mais fácil em questão de 3 minutos, que é no caso do macarrão instantâneo. Ou chegar em casa e descongelar uma comida congelada e fazer em 10, 15 minutos. Então é uma coisa muito mais fácil, simples e prática para o nosso cotidiano corrido e acelerado. Qual o papel da indústria alimentícia e da educação nutricional na redução do consumo de alimentos processados? Veja bem, a indústria ela tem informado sobre o risco, né, do consumo excessivo de alimentos altamente calóricos, ricos em açúcar, gordura e sódio, que é muito preocupante. Né? Característica encontrada na maioria dos alimentos altamente processados. Alimentos esses presentes em cerca de 95% da publicidade de alimentos veiculados na Europa, inclusive naquelas dirigidas especificamente ao público infantil. Estima-se que mais de 50% da população mundial será obesa em 2025, se não forem adotadas medidas concretas. Isso é um artigo está aqui, um artigo de responsabilidade da indústria alimentar, distribuição e marketing na prevenção da obesidade. O fato é que a Organização Mundial de Saúde tem considerado a obesidade como epidemia global do século XXI. Quais são os nutrientes que tendemos a consumir menos quando ingerimos alimentos processados em alta proporção? E a falta desses nutrientes, ele pode causar alguma deficiência nutricional? Sim, pode causar sim deficiência nutricional. E eles são a vitamina B12, a vitamina D, o ferro, magnésio, cálcio e potássio. A maioria desses alimentos processados, eles não contêm nada disso. Porque, como você sabe, né, os processados, eles são inseridos adição de açúcar, sódio e gorduras. Isso você vai encontrar na alimentação viva. Quais são os principais desafios para reduzir o consumo de alimentos processados no ambiente social, onde eles já estão presentes? São 2. O primeiro, a mídia, né? Porque no caso das crianças, há fortes evidências de que a publicidade televisiva, num prazo curto de tempo, influencia muito as crianças a pedirem e preferir alimentos com alto teor calórico e baixo teor nutritivo. Infelizmente, todos os dias você vê na televisão, rede social, o que tem, até no próprio supermercado também, é um dos fatores, né? Mas a televisão é um dos principais, a mídia, né? E o outro, a família, que ainda eu acredito que seja o principal, é a família. Porque os hábitos alimentares, eles são formados na infância, são levados para toda a vida, sendo muito difícil de reverter. Por que eu digo isso? Porque eu faço a pergunta: quem compra os alimentos e coloca dentro de casa? A criança, ela nasceu sabendo o que é doce, o que é salgado, o que é amargo? Não. Quem introduziu esses alimentos são os pais. Os pais, se eles não introduzissem tanta alimentação com alto teor de açúcar, sódio, gordura, a criança não vai comer. Tem que começar a introduzir frutas, legumes, verduras, levar a criança numa feira, entendeu? Mostrar para a criança que existe alimento de verdade, que vai nutrir, que vai satisfazer. O doce da fruta, tem um doce natural da fruta. Complementar, vou pedir para vocês, leiam rótulos, vá no supermercado, pare um pouquinho. Existe um aplicativo chamado Desrotulando. Baixa o aplicativo, perfeito. Lá vai dizer, lá ele é classificado como vermelho, amarelo e verde. Você sabe, né? Vermelho pare, amarelo atenção e verde
é o melhorzinho, é o melhor, né? Para você estar consumindo. Prefiro os produtos que contenham poucos ingredientes. Quanto menor a lista, consequentemente vai ser o quê? Melhor. E se os produtos conter muitos ingredientes e difíceis de pronunciar, evite-os, pois eles vão ter geralmente aditivos químicos e conservantes. Então, a minha mensagem é: descasque mais e desembale menos.